estamos falando sobre o padrão do discipulado. E dentro do padrão do discipulado nós vimos o propósito de Deus, que é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém. E também falamos sobre o projeto de Deus, que é formar através dos ministérios, os 5 ministérios. E o modelo de Deus, que é o Senhor Jesus se entregando, morrendo, que é o Senhor Jesus vivendo uma vida de cruz. E nós vimos também o método de Deus. E o método de Deus é o discipulado, é o método que Ele vai usar para alcançar esses muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? E nós falamos na última aula sobre como perceber na prática o avanço do discipulado, como perceber se está tendo proveito, se eu estou avançando, se está tudo correndo de acordo com o que está sendo ministrado. E nós falamos sobre que isso se reflete no nosso falar, no nosso sentir e no nosso pensar. E que o nosso ego tem que estar no lugar dele. Onde que é que o ego tem que estar? Na cruz. Na cruz. É ali onde o ego tem que estar. Então hoje nós vamos começar falando sobre o padrão, que é Jesus. Então eu queria que 3 pessoas abrissem a Bíblia, cada um num lugar. João capítulo 5, verso 19. E nós vamos ver que padrão é esse que a palavra de Deus nos coloca, que o próprio Senhor Jesus nos dá. João, Evangelho, capítulo 5, verso 19. E o próximo vai abrir João 5,30 e o próximo João 8,28. Tudo bem, João? João 5,19, João 5,30 e João 8,28. Amém? Amém. Então, o primeiro que abriu pode ler. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho igualmente, porque o Pai ama o Filho, e mostrando-lhe tudo o que faz. E ele mostrando maiores obras do que estas. É só o 19. Tá? Só o 19? Isso. O que é o padrão? Jesus disse: eu mesmo de mim nada faço. De mim mesmo eu não faço nada. Eu não invento nada, eu não faço nada. Mas tudo aquilo que eu vi o Pai fazer é o que eu faço. O que eu vi Ele falar é o que eu falo. As palavras não são minhas. Assim como eu vi, semelhantemente eu faço. Não foi isso que Ele falou? É aquele que nós falamos na última aula e também no domingo passado agora. Sobre nós também somos o padrão. Sede meus imitadores, foi o que o apóstolo Paulo disse. E que da mesma forma, tanto eu como você devemos falar: seja meu imitador. Você quer se parecer com Jesus? Você quer saber como que Jesus procede? Olha para mim e me imite. Venha me imitar. Amém? Amém. É o próximo, 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. Assim julgo. Isso. Né? E o meu juízo é justo. Amém. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aleluia. Então ele repete aí, fala a mesma coisa, né? Eu de mim mesmo não faço nada. Então o discipulado não é que eu vou inventar moda. O padrão não é que eu vou, deixa eu ver o que eu vou inventar. Não. É o que Jesus fez. O que Jesus fez foi o que ele viu o Pai Celestial fazer. Ele viu Deus fazendo, porque é o Filho. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ele viu Deus fazendo. Jesus é o primeiro filho de Deus, é o primogênito. Da mesma forma que nós, na carne, descendemos de Adão, somos filhos de Adão, na carne. Deus
quis começar um novo tempo, uma nova história na humanidade, um grupo de pessoas, um novo tipo de filhos, mais elevado do que os filhos de Adão, porque Adão também era filho de Deus. Mas Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo de Nazaré, e a partir dele nós fomos gerados da semente de Jesus. Assim como na carne nós somos da semente de Adão, por isso que a carne morre, no Espírito nós somos da semente de Jesus, por isso nós somos eternos. Amém? Amém. Então Jesus, ele viu Deus fazendo. Imagina, Deus falou para ele: olha Jesus, quando você estiver lá na terra, você vai proceder dessa forma, da maneira que você vê aqui em cima, é o que você vai fazer. Você vai proceder desse mesmo jeito. Então, Jesus disse: então eu de mim mesmo não faço nada, da maneira como que eu vi, é o que eu faço. Eu vi falar assim, Deus falou dessa forma, então é assim também que eu vou falar. Isso aqui é tremendo, certo? Isso é algo que a nossa mente humana não compreende. É algo tão grande que, se nós atentarmos para isso, todos os nossos problemas vão acabar. Não é que os seus problemas serão solucionados, mas você não vai olhar mais para eles. É tão maravilhoso, é uma revelação tão grande isso, você saber a sua origem. O mundo inteiro aí, os homens procuram saber a sua origem, de onde vem e para onde vai. Nós já sabemos. Nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós vamos. Nós não precisamos gastar milhões e milhões e milhões tentando descobrir isso. Já nos foi revelado. Jesus é o nosso padrão. Do jeito que Ele viu, Ele fez. Amém? Os que não aceitou Jesus, eles continuam pela natureza de Adão, sendo da descendência de Adão. Isso. Depois do batismo, aí já é descendência de Cristo. Exato. Morre a natureza adâmica e nasce. Isso, exatamente. Porque o batismo, ele simbolicamente mata a natureza adâmica. Quando você mergulha, você morreu para o mundo. Aquela velha natureza, ela morre juntamente ali no batismo. E aí, você, quando levanta, você ressuscita para uma novidade de vida em Jesus, sendo filho, à vontade. Então agora o capítulo 8 e o versículo 28. 8 e 28. Amém. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Amém. Nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Esse é o padrão. O padrão do discipulado é nós transmitir o que Deus transmitiu para Jesus, Jesus transmitiu para os discípulos e foi transmitido até chegar hoje. Está aqui a palavra de Deus transmitindo diretamente o que Jesus recebeu de Deus, né? Então nós recebemos também diretamente dele, do Espírito Santo. Então, qual que é o padrão? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse mesmo DNA, essa mesma visão, eu tenho que passar a mesma vida, né? A mesma graça, o mesmo sangue, a vida. Eu não preciso inventar moda, como nós já falamos aqui em outras aulas. Nós não precisamos se preocupar em querer inventar, eu vou ter que inventar alguma coisa e tal. Não precisa. Já foi dado o modelo. E Jesus é o nosso padrão, amém, irmãos? Glória a Deus. E me lembrei agora de uma palavra que eu ouvi a respeito do reino de Deus. Nós, como somos cidadãos do reino, porque a Bíblia diz que Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Lembra quando aquele filme As Crônicas de Nárnia, Anderson, nós estávamos vendo lá? Vi um pedaço, né? Então, aquele pedacinho, quando você estava lá, o leão que simboliza Jesus, ele estava lá o pessoal ajoelhado, né? E ele falou assim: levantem-se reis e rainhas. Isso ali estava, é como se a igreja estivesse sendo representada naqueles 4 jovens ali, ó, reis e rainhas. Por que que falou isso? Levantem-se reis e rainhas, porque Deus nos chamou para reinar. E Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Então nós somos reis aqui na terra. O próprio Deus, o próprio Senhor
de reis. Ele é o Rei dos Reis. A Bíblia diz que na coxa direita de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem são esses reis que a coxa de Jesus está se referindo? É eu e você. Potencialmente é. Agora, nós temos que tomar posse dessa verdade. Como? Vivendo uma vida digna de receber esse título de rei. Para reinar com Cristo, você tem que viver uma vida como Jesus viveu, que é uma vida de morte de cruz. Aí só assim você poderá reinar com Ele. Então, Ele nos chama de reis. E como reis, e como também embaixadores que nós somos, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 5, que Ele nos constituiu embaixadores de Cristo aqui na terra. Um embaixador, nós sabemos qual é a função do embaixador. Ele vai para um outro país, você na condição de embaixador, você é enviado para outro país para tratar dos assuntos que são interessantes para o país que estão te enviando, que está te enviando. Então você é um embaixador, você responde, você pensa, tudo que você for falar lá é de acordo com a lei daquele país que você foi enviado. Então, se alguma pessoa lá no outro país chegar para você e perguntar alguma coisa, você vai falar tudo baseado na Constituição do seu país e nos interesses do seu país. E da mesma forma, nós que fomos chamados para ser embaixadores, fomos colocados esse encargo sobre nós, quando alguém te perguntar o que você pensa a respeito de, por exemplo, do divórcio, o que você pensa a respeito do homossexualismo, o que você pensa a respeito do roubo, né? Do Papa? O que você pensa a respeito de tudo? Aí, não, eu não penso nada. A sua resposta certa tem que ser essa. Eu não penso. Mas a Constituição do meu país diz isso, isso e isso. Porque o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo do jeito que eu ouvi. Do jeito que meu pai fala, eu tenho que falar. Não é um pensamento meu a minha resposta a respeito do homossexualismo. Eu posso até emitir um pensamento meu, mas eu não devo emitir o meu pensamento. Eu tenho que emitir o pensamento da Constituição do meu país. E a Constituição é essa, a palavra de Deus. Essa uma pergunta para mim, né? Naquele curso lá que eu estava fazendo, o que é que vai acontecer com os que creem em Cristo e o que vai acontecer naqueles que não creem. Eu sei que quem crê e segue o que ele diz, e acredita em Deus, vai ter a salvação eterna. Mas daí lá nos que não crê, os que não crê não me dizem respeito, né? Eu não posso dizer o que vai acontecer. Assim, eu não sei mesmo o que a Bíblia fala, uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, mas é João que eu estou estudando. Né? Então, no Evangelho de João, capítulo 3, do 16 para frente, ele fala assim, e a condenação é essa. Eles estão condenados, né? Isso. Mas isso é se Deus quiser, e se Deus não quiser. Não, mas se Ele quis uma coisa no começo, do meio para agora, para o fim, Ele quis outra. Não é que a Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda. Ele só agiu de misericórdia. Não, e se Ele tiver misericórdia de condenar depois? Não, mas já está determinado. Dizer o que Deus vai fazer. Quanto a isso, já foi determinado, já está escrito. E Deus não pode revogar o que está escrito. Os dons são revogados. João capítulo 3, vamos ler aqui só para a gente... Faz parte, né, do contexto. Faz parte, claro, eu vou ler aqui, só para a gente comentar. Porque aí entra aquilo que a gente... Porque João está falando, ele está falando, mas em outro lugar está falando que ninguém deve falar. Então, o que acontece? Quem vai e quem não vai. É o que a gente acabou de falar, né? Não é um pensamento meu, vamos dizer o que a Bíblia diz, né? Então, se a gente for agir dessa forma, a gente diz, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que nós podemos ver, entender através desse versículo, é que toda a humanidade
já estava sentenciada à morte. Já estava com a sentença de condenação, de morte. Vindo Jesus, evangelizou o perdão dos pecados. Estava imediatão, né? Mas veio outros, não conseguiu, veio outros, não conseguiu. Sempre Deus tentando reconciliar com as pessoas. Mas então, como o mundo já estava condenado, aí Jesus aparece em cena, né? Aparece pregando a salvação através da fé e do arrependimento. Todo aquele que crê, porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não amaram a luz, porque senão as suas obras iam ser reprovadas pela luz. E a condenação também é em você não crer no unigênito Filho de Deus. Quem crê está salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então quer dizer, é uma condição atual. Quem não crê já está. Ele não vai ser condenado. Ele já está na condição de condenado. Não vai ser julgado. Ele não vai ser julgado, porque já está condenado. Então, o julgamento vem para os que creem. Então, vai ter dois tipos de julgamento. Para os que creem, nós vamos participar, a Bíblia diz, do tribunal de Cristo, para receber a recompensa segundo o que nós fizemos. Você vai receber as recompensas de acordo com o que você trabalhou. Aí é onde vem o reino, né? Agora, vai ter o trono branco de Deus, no juízo final. Esse é o juízo final, onde todos aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos na época vão se ajuntar num lugar e vão ser julgados por Deus, mas já condenados. Só vai ser falado para eles, como a lei fala: você tem direito a um advogado, você tem direito de ficar calado, tudo que você disser será e poderá ser usado contra você no tribunal e tal. É o direito que a pessoa tem, direito de ir para o inferno, no caso, né? Então, se ele pregar que nem Jesus pregou, alguns resolveram sair do inferno, acreditou e foi. Isso, mas ali foi um caso específico, né? Específico. Ali porque foi antes de Jesus. Isso. Deus quis dar a oportunidade, Ele deu a oportunidade para aqueles que viveram antes de Jesus, que foram milhões e milhões que viveram, né? Então, para que o Evangelho pudesse chegar a todos, é a graça de Deus se manifestando. Então, na verdade, foi só para quem não chegou a Cristo, não chegou à época de Cristo, foi os que morreram antes. Os que morreram antes de Jesus, né? Aqueles que morreram antes dele, porque Jesus foi no inferno pregar para os mortos, depois que ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias nas regiões inferiores da terra.